Meus irmãos, saudações em Cristo. Nós vamos continuar o estudo na carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos abordar o capítulo de número 4. Nós queremos lembrar que o capítulo 3, Paulo ele termina o querigma, que é a proclamação da obra de Cristo, e também as consequências que tem a proclamação da obra de Cristo para as nossas vidas. Como que a obra de Cristo pode mudar a nossa condição espiritual, a nossa condição de vida em Deus, em Cristo Jesus. E agora no capítulo 4, ele inicia aquilo que nós chamamos de didaquê, que são os ensinos dos apóstolos, a fala com que o apóstolo conduz o cristão para a vida cristã no dia a dia, como que é a conduta apropriada ao crente. E ele faz isso, Paulo faz isso em todas as suas cartas. E aqui no capítulo 4 de Efésios nós encontramos então essa transição. Ele passa então nos mostrar como que nós devemos viver, como deve ser a vida diária do cristão. Nós jamais podemos nos esquecer que o fundamento do cristianismo está no querigma, na proclamação da obra de Cristo Jesus, no conhecimento que o cristão deve ter da obra de Cristo Jesus. E ele vai abordar isso no capítulo 4, apontando que nós temos que buscar o amadurecimento, devemos buscar a maturidade cristã. E essa construção que nós temos da vida cristã, na prática, no dia a dia, com base então nos ensinamentos, nas instruções da didaquê, nós devemos observar com base no fundamento que temos da proclamação da obra de Cristo Jesus. E ele então mostra que nós devemos agora passar por um desafio. A lição de número 8 que nós vamos estudar tem por base o desafio da unidade em Cristo Jesus. E esse desafio que nós encontramos nesse capítulo 4, ele é um desafio para que possamos viver em um só corpo. Por isso, o desafio para a unidade. E o desafio para isto, para viver em um só corpo, não pode ser outro a não ser o novo nascimento. O novo nascimento, a nova vida, a vida em que nós levamos agora, não mais olhando apenas para o cotidiano humano, mas também olhando para um relacionamento com Deus. E nós devemos agora, para essa nova vida, ter então uma unidade da igreja, uma unidade do corpo de Cristo. Aqui, quando ele nos mostra a unidade no corpo de Cristo, ele aponta para dois tipos de corpo de Cristo que ele nos mostra aqui. O corpo de Cristo é universal, constituído pela reunião de todos os santos, todos os filhos de Deus na face da terra e durante todo o tempo em que nós vivemos aqui. Então são todas as gerações, mas também nos aponta para a unidade do corpo de Cristo na igreja local. Aqui nós formamos também um corpo distinto, mas que é representativo do todo, é representativo da reunião de todos os cristãos de todas as eras. E nós temos um desafio para viver esta unidade, mas a base dele é viver a nova vida em Cristo Jesus. Viver a nova vida dada por Deus através do seu Espírito. Crendo então na obra redentora de Cristo, crendo na obra de Cristo que Paulo agora já explanou nos primeiros capítulos, e por isso ele nos chama a atenção
Inclusive no capítulo 3 ele faz isso muito bem, chamando a atenção para que nós possamos compreender esta obra de Cristo, para que nós possamos olhar, e ele diz que nós agora podemos olhar com facilidade para o que ele já havia explanado. E por isso nós somos agora chamados para andar de modo digno da vocação, ou seja, para andar conforme filhos de Deus. Não mais como o homem que não tem a vida no Espírito, como o homem que não tem a vida eterna, porque todos aqueles que não têm a Cristo, não receberam a Cristo, a Bíblia nos diz que não tem a vida eterna. Passa então para a morte. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus passa da morte para a vida. No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, e as citações que eu farei com base no texto da NVI, diz que como prisioneiros no Senhor Jesus, ele então diz que, e nós já falamos isso no vídeo passado, em que ele estava aprisionado em Roma, e ele como prisioneiro não do governo romano, mas em Cristo Jesus, porque cumpria a vontade de Cristo Jesus que ele fosse então prisioneiro para poder levar a mensagem até Roma e levar a mensagem até Nero quando ele fosse então fazer a sua defesa perante o imperador. Ele diz então que como prisioneiro do Senhor, ele roga que vivam uma vida de maneira digna da vocação que receberam. E essa vocação é a vocação de filhos de Deus. Como filhos de Deus devemos andar conforme filhos, e não conforme alguém que não faz parte da família de Deus. Não como alguém que nega a própria existência e a própria autoridade de Deus, mas como aqueles que reconhecem a autoridade de Deus, aqueles que agora carregam a natureza de filhos de Deus. Nós devemos então andar como filhos de Deus, não como pecadores, não como aquele que não crê em Deus, não como aquele que nega o poderio de Deus, mas devemos andar como filhos, e ele nos chama a atenção então para que possamos viver de um modo digno. O que é viver de um modo indigno? É viver de um modo em que você nega a sua natureza de filho, de um modo em que você não se comporta de acordo com o que deveria se comportar. E ele nos chama a atenção agora, dos versículos 2 em diante, que nós devemos andar de um modo em que possamos proclamar a união entre os nossos irmãos. Devemos nos lembrar que no capítulo 3 ele nos fala que é do mistério em que foi revelado a ele, para que nós, os gentios, todos aqueles que não são judeus, pudéssemos ser unidos agora com os filhos de Deus, judeus e agora gentios e judeus unidos como filhos de Deus, formando a família da fé. Nós unidos pela fé. E esta é a vontade de Deus, que nós possamos ser unidos então à sua família pela fé. E sendo agora unidos à família de Deus, devemos trabalhar, viver de modo digno dessa vocação de ser feito filhos, para que nós possamos exercer isso entre os irmãos. E por isso ele diz no versículo 2 do capítulo 4, seja completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, nós devemos, na nossa localidade, na nossa igreja, na nossa família, nos esforçarmos para que nós possamos, então, ser dóceis, pacientes, suportar com amor, não considerar
ninguém superior aos outros, mas tendo o outro, como ele diz, em maior conta, que possamos então considerar o outro superior a nós mesmos, ou seja, dignos de mais direitos, e que nós vamos então servir a estas pessoas. É esse o modo pelo qual nós somos chamados a nos portar, a andar. E ele continua dizendo também que, como integrantes da família de Deus, nós devemos trabalhar para a união desse corpo, porque nós somos todos iguais. E por isso ele diz, olha, há um só corpo, há um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só esperança. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Nós somos chamados para uma mesma base e por isso nós somos todos iguais. Ele continua dizendo no versículo 5 que há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é, este sim, sobre todos. Mas nós não somos sobre todos, pelo contrário, estamos no mesmo pé de igualdade e até mesmo devendo considerar os outros superiores a nós mesmos. E ele diz então que este Deus que é sobre todos, ele também está em todos. É por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, a benevolência desse Deus para nos tornar filhos. Ninguém é merecedor de ser filho. Ninguém se tornou melhor do que o outro para ser chamado como filho. Antes, como ele diz, quando todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é que ele nos restaurou e nos fez filhos. E essa é a graça de Deus que foi concedida. E, portanto, ela foi repartida para nós de modo igual. E ele termina o versículo 7 do capítulo 5 dizendo que a graça de Deus foi repartida conforme a medida estabelecida por Cristo Jesus e distribuída por Cristo Jesus. E ela é única. Então, dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos agir como um só corpo. Todos em igualdade, todos trabalhando para um só propósito. Ele vai nos falar, então, sobre esse propósito, a maneira como devemos, então, edificar o corpo de Cristo Jesus. Nós paramos aqui como uma primeira parte deste estudo e convidamos você a continuar no próximo vídeo, em que nós falaremos sobre a unidade. Ela pode existir nessa diversidade do corpo de Cristo, que são várias pessoas, cada um de um modo diferente, mas que devemos continuar nesta base, a base de que nós fomos chamados pela graça de Deus, transformados por Cristo Jesus como filhos de Deus. Continuaremos no próximo vídeo.